O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom e hoje tenho a satisfação de receber um personagem que tem feito um trabalho excelente em nossa cidade, nossa região, na verdade são 13 municípios, que é uma pessoa da minha maior confiança, uma pessoa de enorme competência, que é o Dr. Jefferson Rodrigues, procurador do trabalho, que está aqui em Friburgo já há quanto tempo, doutor? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Passa rápido. Eu agradeço, doutor, por ter aceitado o convite para estar aqui no nosso programa, dividir um pouquinho desse trabalho, dessa experiência com o pessoal de casa. Geralmente o judiciário não aparece tanto, né? Aparece muito nas notícias, mas as pessoas são um pouco às vezes reservadas, né? E eu acho importante poder trazer aqui e apresentar um pouquinho o senhor à sociedade, e por causa do trabalho que tem feito. O Ministério Público do Trabalho tem sido uma referência muito positiva aqui em Nova Friburgo região. E a gente até brinca que precisava de mais pessoas assim, sem fazer críticas, mas porque o seu trabalho realmente tem sido excepcional. Eu peço desculpas ao pessoal de casa por, de novo, estar um pouco afônico, toda semana quase venho com esse papo, mas é porque quem tem filho pequeno em casa geralmente acaba passando por esse tipo de situação. Mas, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente começar a falar do Ministério Público do Trabalho, da atuação aqui, um pouquinho do senhor, de onde o senhor vem, você está gostando da cidade. Conta um pouquinho, brevemente, a sua história para a gente poder começar a falar do trabalho. Inicialmente, Márcio, eu gostaria de agradecer o convite. Para nós é uma grande satisfação aqui estar falando com você, um jornalista extremamente respeitado na TV Zoom, com os telespectadores. Tanto falar um pouquinho sobre a atuação nossa do Ministério Público do Trabalho, né? E também essa relação tão conflituosa que é a relação capital e trabalho, alguns aspectos. Eu trabalhei, vou fazer 10 anos de Ministério Público do Trabalho, né? Trabalho nessa área do judiciário desde 95, mas há 10 anos, quase, ano que vem eu faço 10 anos, eu estou no MPT como procurador. Trabalhei em Mato Grosso, trabalhei em Minas Gerais, e há 2 anos e meio estou na Procuradoria de Trabalho em Nova Friburgo, mas que abrange 13 municípios aqui da região. São dois procuradores e uma atuação vasta, muitos desafios. Eu imagino, 13 municípios para cobrir isso tudo, não é fácil. O senhor é do Rio de Janeiro mesmo, né? Sim, eu sou do Rio de Janeiro. Já conhecia a cidade antes? Eu vim um ano antes de vir para cá. Na verdade, a gente estava buscando uma cidade e torcemos muito para vir para Nova Friburgo, né? Uma cidade muito acolhedora e com um clima bastante agradável, né? Tem esse friozinho que deixa a gente resfriado de vez em quando, mas o restante do ano já compensa, né? Com a amenidade e além de ter várias oportunidades de lazer, boas escolas, enfim. É uma cidade que nós gostaríamos de ter vindo e viemos, né? Que bom, que bom. Doutor, hoje eu estou com uma colinha aqui, o senhor até me ajudou, né? Não vou ser honesto, o senhor me ajudou com a colinha para a gente preparar essa entrevista e tirar mais um proveito da sua presença aqui, né? São muitas pautas que envolvem o Ministério Público do Trabalho, que envolvem relações trabalhistas, né? Isso a gente poderia fazer, acho que uma série de programas para falar sobre as várias frentes de atuação, inclusive o trabalho que o senhor tem feito aqui em Friburgo, de uma coisa que muitas vezes falta ao Ministério Público, é a prevenção, né? Mas a gente hoje vamos tratar principalmente de terceirização, que acho que é um tema que a gente enche um programa facilmente. O senhor pode explicar para a gente exatamente o que significa terceirização? Tem sido muito falado nisso, a respeito até da legislação que mudou há pouco tempo, e muita gente... o assunto está muito em pauta. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre terceirização para a gente, eu te agradeço. Sim, a expressão terceirização, né, é um neologismo, né, que diz respeito à intermediação, à interveniente. A gente poderia enfocar a atividade de terceirização sob diversas perspectivas. Sobre o direito de empresa, por exemplo, poderia olhar sobre a descentralização da atividade empresarial,
ou mesmo o setor terciário, o setor de serviços, que foi efetivamente o grande desencadeador da atividade de terceirização, digamos assim, não diria o grande desencadeador, mas onde se espalhou a atividade de terceirização, que é o setor de serviços. Conceitualmente, terceirização é um fenômeno pelo qual se dissocia a relação de trabalho da relação justo-trabalhista que lhe seria correspondente. E aí, para entender a terceirização, a gente tem que compreender como o mundo era, como a empresa era antigamente. Então, aí a CLT se debruçou justamente em 43, em base dessa empresa fordista, altamente hierarquizada, vertical, e que controlava todas as linhas de produção. Então, a CLT veio justamente com esse paradigma na relação bilateral o trabalhador-empregado, que foi, digamos assim, rompido com a ideia de terceirização, que você tem outra empresa, essa ou para intermediar mão de obra ou para prestar o serviço. O histórico, digamos assim, da terceirização no Brasil é curioso porque ele não nasce numa demanda da iniciativa privada, mas sim de uma posição ideológica do Estado. Em 1967, baixado um decreto chamado 200/67, e que diz que determinadas atividades não devem ser exercidas por servidores públicos, e sim por contratadas em empresas privadas. E aí nós vimos em 1970 a Lei 6545 que cria uma relação de cargos do poder público, que seriam cargos típicos de Estado. Em 1973, você tem a Lei 6019, que é a Lei do Trabalho Temporário, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E em 83, você tem a Lei 7.102, que é a Lei dos Vigilantes, que cria a terceirização. Então, nesse fenômeno de mudança de paradigma da sociedade e com as novas legislações, a Justiça do Trabalho teve que se adaptar, digamos assim, ao CLT, à nova realidade. E com isso, cunhou inicialmente, digamos, a súmula 256. A súmula 256, ela, digamos assim, flexibilizava essa ideia bilateral, admitindo a terceirização, a prestação de serviço e também a intermediação de mão de obra, porque existia uma legislação a respeito. Então, a súmula 256, ela dizia que é possível a terceirização, a prestação de serviço e a intermediação de mão de obra. Embora muito criticada, foi o início, e os empresários sempre demandaram o Estado e a Justiça no seguinte sentido: olha, nós precisamos nos concentrar nas nossas atividades nucleares, não é possível, nós queremos contratualizar essas atividades que não são próprias da nossa atividade. Na atividade fim, seria isso? Isso, justamente, porque toda empresa ela tem um objeto a atingir, né? O fim social a atingir. Fora esse fim social, digamos assim, o jornalista é prestar a serviço de jornalismo, informar a população. Atividades acessórias, por exemplo, como segurança na porta, uma limpeza, poderia ser contratado, que seriam atividades meias. Então, com isso, já mais na frente, uma evolução da súmula 256, o Tribunal Superior do Trabalho ampliou as possibilidades de terceirização, reduzindo, exceto a atividade fim. Por quê? Porque não tem lógica uma empresa ter um objetivo social e entregar um objetivo social para outra empresa. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que todo o discurso empresarial de atividade fim e meio, ele vem com base em que, olha, eu preciso concentrar as minhas forças na atividade fim e entregar a outras empresas a atividade meio. Isso é um discurso de fato que foi percebido pelo Tribunal Superior do Trabalho e cristalizado na súmula. Outro ponto também, que no regime constitucional brasileiro, toda empresa ela tem, por obrigação, o capital por obrigação, ele tem que ter sua função social. E a porta de entrada da função social
para os trabalhadores é o artigo 7º, é você contratar com a carteira de trabalho e oferecer aquele leque de direitos ali previsto. Essa é uma questão, então, fundamental que chegou à terceirização e essa discussão sobre atividade fim é o meio que veio por fim agora em 2017 com a nova legislação. Isso gera muita polêmica. A gente sabe que em muitas empresas grandes, por exemplo, funcionários contratados têm direitos que muitas vezes o terceirizado não tem. No ambiente de trabalho acaba sendo uma discrepância muitas vezes entre a condição oferecida ao contratado e ao terceirizado, porque na prática são duas empresas diferentes, né, no mesmo ambiente ali. E por isso, quando falou-se em 2017 sobre permitir terceirização, inclusive de atividade fim, isso assustou muita gente, porque passou a ideia de uma precarização, né? Mas na realidade, Márcio, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Eu nunca vi nesses 10 anos de trabalho uma ação do Ministério Público ou até de outro sindicato que discuta que a empresa está terceirizando a atividade fim por uma questão meramente semântica ou uma discussão, digamos assim, só por isso mesmo. Não, sempre por trás da terceirização, o que se tem é o quê? Fraude à relação de emprego, não digo sempre, mas assim, em regra, essas discussões jurídicas, fraude à relação de emprego, calote aos empregados e meio ambiente do trabalho que põe em risco os trabalhadores, inclusive casos de subcontratadas, de empresas contratadas, que vêm levar o trabalhador à morte, infelizmente. Quer dizer, uma situação realmente... Há razão para olhar isso com uma certa preocupação. Né? Claro, mas assim, eu sempre costumo ver, né, os fatos sob uma perspectiva de melhora. Acho que a gente tem que buscar a todo momento, até nas dificuldades, algo que possa... algo de positivo disso tudo, né? A gente vai falar um pouquinho da nova lei de terceirização, mas efetivamente eu acho que é importante deixar claro dois conceitos distintos, que é a prestação de serviço e o fornecimento de mão de obra. Era justamente isso que eu ia te perguntar, quer dizer, a distinção entre trabalho temporário, né, e prestação de serviço. Acho que você pode aprofundar esse tema um pouquinho, né? Sim. A lei de trabalho temporário, que foi modificada para incluir a prestação de serviço, ela é de 1973, a Lei 6019, que porque o que ocorreu na época foi a entrada no mercado de trabalho brasileiro da mulher. Então, aquele lapso maior que um trabalhador poderia ficar fora do mercado de trabalho, foi criada essa lei permitindo que algumas empresas, e aí essas empresas têm requisitos próprios, ainda inclusive hoje, registro no Ministério do Trabalho, poderia fornecer o trabalhador, intermediar mão de obra, para aquele período ele ocupar aquela vaga daquele empregado afastado. Então, o exemplo que a gente poderia dar aqui a você, por exemplo, você precisa de se afastar 90 dias, 40 dias, 45 dias, essa empresa fornece um jornalista para trabalhar no período que você está afastado. Isso aí, cumpridos os requisitos da Lei 6019, essa intermediação de mão de obra, ela nunca houve discussão quanto a esse fornecimento de mão de obra na atividade meio ou na atividade fim. Mas isso é absolutamente restrito. Por quê? Porque o lucro da empresa de trabalho temporário é a diferença que se paga ao trabalhador. Isso é que chama de mercantilização da atividade econômica, do trabalho. O trabalho é tratado como mercadoria, o que é proibido pela Convenção da OIT, pela Constituição da OIT, que justamente um dos princípios da Organização Internacional do Trabalho é que o trabalho não é mercadoria. Então, é absolutamente restritivo isso. Por isso que tem uma legislação prevendo hipótese em que uma empresa pode intermediar a mão de obra. Outra coisa distinta disso é a prestação de serviço, o que é chamado no Brasil basicamente de terceirização. A Lei 6019, ela cuidava da intermediação mão de obra, do trabalho temporário, e hoje ela cuida não só do trabalho temporário, como da prestação de serviço também.
É uma aula que estamos tendo aqui hoje, então. Acho que existe muita confusão, até inclusive na própria imprensa, né? A utilização de termos, muitas vezes, porque é um conhecimento muito específico, né? Correto. E muitas vezes a gente acaba cometendo erros que acabam, às vezes, gerando certa confusão, né, doutor? Doutor, o trabalhador contratado no fim do ano pelo comércio, isso a gente vê muita matéria sobre isso, sempre no fim de ano, né? O trabalhador temporário, que a gente chama de temporário, ele é de fato temporário, esse trabalhador, não? Não, na realidade, o que acontece no final do ano, o empregador, por conta de uma demanda das festas de final do ano, principalmente no comércio, com o aumento das vendas, o que ele faz, é previsto na CLT, ele contrata um trabalhador, porque em regra, o contrato de trabalho, ele é um contrato por prazo indeterminado, uma vez que a empresa ela não tem termo final, a não ser que a empresa fosse criada assim, eu vou existir por 2 anos e acabou. Ou então, por exemplo, isso é muito comum, a empresa que foi criada para fazer um show, entendeu? E aí o contrato é a termo. Mas, em regra, a empresa é criada para existir eternamente, passando por gerações, inclusive. Mas, naquele período de fim de ano, você tem um acréscimo de demanda que impõe um acréscimo de trabalhador. Então, você contrata um trabalhador por prazo determinado, a empresa contrata diretamente aquele trabalhador por prazo determinado, com a anotação na carteira de trabalho. A única coisa distinta é que o trabalhador já sabe quando encerra o contrato dele. Aquilo é trabalhador contratado com prazo determinado. Trabalhador temporário é aquele fornecido por uma empresa de trabalho temporário. Esse aí tem requisitos próprios na Lei 6019, inclusive desde 73. Perfeito, doutor. Te falei que passava rápido, né? Já tem que interromper para a gente chamar o nosso único intervalo. Espero que o pessoal de casa esteja curtindo tanto quanto eu essa aula aqui de Direito do Trabalho. A gente já volta rapidinho. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo o procurador do trabalho, Jefferson Rodrigues, meu bom amigo, uma fonte de sempre muito precisa, de muito conhecimento, de muita confiança, que é uma satisfação muito grande poder apresentar ao público e dividir um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência com o pessoal de casa, que tem me alimentado bastante meu trabalho na coluna do Máximo, na Voz da Serra, né, e também nos comentários aqui no Zoom TV Jornal. Mas é uma satisfação poder apresentar o senhor ao público e dividir um pouquinho esse conhecimento. Doutor, a gente estava falando agora sobre prestação de serviço, sobre trabalho temporário e tudo mais. O senhor pode, para esclarecer um pouquinho mais para a gente, dar um pouquinho das características da prestação de serviço? Sim, é fundamental entender o que é a prestação de serviço, né? A empresa é uma atividade econômica organizada, isso não é o direito do trabalho, o direito empresarial. A prestação de serviço, quando você contrata uma terceirizada, uma prestação de serviço, primeira coisa, a empresa contratada ela tem que ter capacidade econômica para arcar com aquilo. Então, hoje, o grande interessante, isso está previsto na Lei 6019, que foi alterada. A empresa contratada tem que ter capacidade. Tem que ter capacidade econômica para poder custear aqueles trabalhadores contratados. Porque antigamente, antes da lei, da alteração nova aqui da 13.467, 429, bastava um telefone. Não existia regramento. Hoje não. Acabou essa história de empresa terceirizada que tem que vender o almoço para pagar o jantar. E a empresa contratante, ela tem que contratar uma empresa que tenha capacidade econômica para gerir aquele mão de obra. Ela tem que ter autonomia na prestação de serviço. Não pode a empresa contratante pegar e determinar como vai ser o trabalho da terceirizada. Ora, se ela é uma empresa especializada, ela tem que ter autonomia para dizer como que ela vai fazer. Você pode buscar o resultado, mas como chegar lá é a empresa contratada, é a terceirizada. Tem que haver efetivamente a transferência da atividade. Se você contratar uma empresa
terceirizado, você tem que transferir e mais, especificar no contrato qual atividade transferida. E não pode haver subordinação entre o empregado da contratada e a contratante. São requisitos que estão aí na Lei 6019, que foi reformada por conta das duas leis de 2017. O funcionário terceirizado ele não fica numa situação um pouco mais insegura, no sentido de que ele passa a ver uma dependência de uma cadeia de pagamentos, né? A empresa contratante tem que pagar a empresa contratada, que por sua vez vai pagar o funcionário. Não fica mais fácil um desses elos da corrente romper? Quer dizer, uma empresa contratante, de repente, atrasar um pagamento? Eu estou falando isso porque eu estou pensando na UPA aqui, estou pensando no caso da UPA que a gente tem aqui em Friburgo. Claro que são situações diferentes, mas o Estado, por exemplo, ficou sem pagar a parte dele durante muito tempo, o município teve que arcar com isso, e às vezes o funcionário está prestando o serviço dele, ele não tem culpa, de repente um dos elos não está cumprindo com a sua parte ali. Existem garantias para esse servidor, para esse funcionário, enfim, de que alguma espécie de seguro, alguma coisa assim que garanta o pagamento dele? Não, bom, na UPA a gente pode conversar porque é outro modelo, né? Na terceirização da atividade privada, existe a responsabilidade subsidiária se não houver, ou seja, como é que funciona? Se a empresa contratada ela não pagar o trabalhador, a empresa contratante ela vai pagar. Aí alguns requisitos, né, contratuais, culpa em vigilante, culpa em erigendos, próprio direito civil que nós poderíamos adotar. É claro, se houver uma fraude, e aí todos concorrem para a fraude, né, isso é claro no Código Civil, no 942, então ambas vão concorrer de igual forma. E se houver também uma descaracterização, que for uma falsa prestação de serviço, ou então uma intermediação de mão de obra, isso é muito importante, porque às vezes eu vou contratar uma prestação de serviço. Qual é a prestação de serviço? Não, ele vai trabalhar aqui na minha empresa, com a minha máquina, com meus equipamentos, mas ele é de outra empresa. Isso não é prestação de serviço. Não existe autonomia na prestação. Isso é fornecimento de mão de obra. E se não for para uma empresa de fornecimento de mão de obra, é uma fraude. Então, efetivamente, nós vamos ter o reconhecimento da relação de emprego direto com o tomador e o trabalhador que é dito contratado. Mas é claro, sob a perspectiva social, não é o ideal, né? O trabalhador terceirizado, ele sempre a terceirização, Márcio, ela sempre vem junto com uma precarização da atividade econômica. O interesse do trabalhador não é ser terceirizado, o interesse do trabalhador é ter o crachá da empresa. Isso aqui o sonho de qualquer trabalhador terceirizado é efetivamente vir ser contratado pela empresa principal, digamos assim. Entre essas práticas todas, o empregador ele pode demitir o empregado e depois recontratar como terceirizado? Não, isso é uma pergunta importantíssima, mas sabe por quê? Porque se ele demitir o seu empregado e recontratar como terceirizado, ele está tendo ingerência sobre a empresa terceirizada. Você já vê aí que ela não tem autonomia nenhuma. E segundo, que a lei, para poder evitar toda essa discussão e esse desejo de burlar a lei, ela já criou um período de 18 meses em que o trabalhador não pode ser demitido, ser contratado por uma terceirizada, entendeu? Esse é um aspecto fundamental. 18 meses? 18 meses. Porque para combater esse tipo de prática, justamente. Né? Porque o que acontece? Muitas das vezes, alguns empresários têm interesse, claro, de se desonerar. A grande questão de buscar eu vou resolver o meu problema aqui, demito meu trabalhador e tenho aqui a grande mágica, né, de você ter uma empresa sem empregados, né, ou sem direitos, sem contraprestação de direitos, o que é uma ilusão, né, porque se você empreende, você tem que saber as regras do jogo e empreender de acordo com as regras do jogo. Não tem como você entrar num jogo de futebol e falar, não, podia essa trave ser maior, porque Sim. na hora do pênalti ele fica muito pequeno, porque a torcida grita, a pressão é muito grande. Não, acho que isso aí a gente tem que saber como vida em sociedade, né? O trânsito é esse, o sinal vermelho você tem que parar, e é uma questão cultural aqui, né? A gente tem que passar
a respeitar a lei, não porque o guarda vai multar, mas porque a lei determina. E é justamente... Na maior parte das vezes, doutor, desculpa interromper, mas na maior parte das vezes a lei seria até desnecessária se houvesse o bom senso, né? Perfeitamente. Na maior parte das vezes você não precisa se incomodar em cumprir uma lei, porque o bom senso já dita aquilo ali, na maior parte das vezes, né? Claro que existem leis polêmicas, mas no grosso modo, a maior parte das leis seria desnecessário se todo mundo tivesse bom senso. E aí é interessante que a gente, às vezes, vê reclamações do excesso de leis, o Estado enorme, mas, efetivamente, Márcio, se não houver fiscalização, não se cumpre a lei. Entendeu? Mesmo havendo, doutor, mesmo havendo fiscalização, se frustrante demais. A todo momento se busca contornar a lei. Isso é um fato assim, lamentável. Jefferson, uma situação muito comum no jornalismo, não em Nova Friburgo, até onde eu sei, mas posso citar o caso do Jornal do Brasil, estava fazendo muito isso. Amigos meus que foram trabalhar lá tinham que criar uma empresa, abrir um MEI, né? Para poder ser contratados indiretamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É possível contratar uma pessoa jurídica? O que é essa chamada pejotização? Enfim, isso tem amparo legal? Como é que é isso? Mas isso aí pejotização, né? É outro neologismo, né? Que justamente visa a demonstrar essa prática de contratação de microempreendedores ou pequenas trabalhadores transvertidos de empresários, digamos assim. Empresário dele mesmo. É empresário dele mesmo. Então, às vezes, infelizmente, é comum, por conta de redução de custos, você faz o seguinte, eu vou te dispensar e você monta uma empresa e eu te contrato e pago aí as notas fiscais. Isso é uma fraude, Márcio. Isso na prática, detectado os requisitos da relação de emprego, pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, vai ser reconhecida a relação de emprego entre aquele trabalhador. Por quê? Porque a CLT ela tem um artigo maravilhoso, que é o artigo 9º, que diz que justamente o juiz ele tem que ver os fatos como ele é. Entendeu? E não como se mascaram os fatos, entendeu? Então, isso aí é algo da coisa própria... difícil hoje em dia. A minha profissão basicamente é isso. Né? O tempo todo... E aí, existe, inclusive, na nova lei de terceirização, o artigo 4º, que fala que os sócios, eles não têm relação de trabalho com a empresa contratante. Mas isso é o óbvio, né? O sócio mesmo, ele não vai ter relação de emprego com a empresa contratante. Isso não quer dizer, e aí as pessoas pegam isso aí para dizer que agora liberou a pejotização. Eu posso formar um PJ porque o sócio, como se fosse uma excludente absoluta, quanto na realidade não é. Observadas as características da relação de emprego, observadas as características, então, da relação de emprego, empregado LE. Outra coisa, não há prestação de serviço. Se você pede um trabalhador para constituir uma MEI e ele trabalhar na sua empresa, não há nenhuma prestação de serviço, porque o único fato que ele traz é a sua mão de obra. Entendeu? Uhum. Então, não há elemento de produção aí. Então, isso é uma fraude. O máximo que haveria seria, na realidade, o que é uma intermediação de mão de obra não autorizada por lei. São vários os fundamentos em que a gente pode descaracterizar a prestação de serviço, responsabilizar o empregador, e aí, na prática, quem faz isso, cria um passivo trabalhista muito grande, que vai desaguar na Justiça do Trabalho e depois vai reclamar, olha, porque a Justiça me fez isso, me condenou, eu contratei tudo. Não, mas você está praticando uma fraude. Isso é importante observar. Doutor, temos 2 minutinhos para encerrar. Eu acho que seria interessante o senhor, como servidor público, né, aproveitar esses 2 minutinhos e fazer uma prestaçãozinha de contas à população do trabalho que tem sido feito aqui. Eu sei que 2 minutos é muito pouco, mas os tópicos principais, essa preocupação do TAC foi muito inovadora. Enfim, 2 minutos para o senhor falar com a população um pouquinho sobre o trabalho que vem fazendo aqui no Ministério Público do Trabalho em Nova Friburgo, que eu atesto, é um trabalho de excelência. Nós que agradecemos, Márcio.
assim, a gente vê com muita satisfação trabalhar aqui em Nova Friburgo. É uma cidade que, digamos assim, nós adotamos, eu não sou friburguense, mas adotei uma cidade do coração, e a gente procura desenvolver um trabalho da melhor forma. Nós chegamos aqui com a polêmica, né, envolvendo a UPA de Conselheiro Paulino, e na realidade ali uma contratualização de saúde de atividade privada através de organização social, que antes era proibido. O melhor, embora a lei existisse, havia uma discussão sobre a possibilidade ou não de contratualização na saúde, porque a Constituição diz uma forma, mas enfim o Supremo decidiu, quando a constitucionalidade da lei das OS, nós fizemos um remodelamento, um acordo que envolveu também a integração positiva do Ministério Público Federal, a integração positiva do Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro, e fizemos um TAC que chama TAC, é o termo de ajustamento de conduta com o município de Nova Friburgo. Nós repactuamos toda aquela situação, que é muito interessante, tanto para a prestação de serviço quanto ao controle dos TACs. Então, você tem previsão de conta única, fornecimento de extrato bancário, a necessidade de contratação de trabalhadores por OS por processo seletivo, para acabar com aquela questão de nepotismo, a necessidade da UPA, da OS observar, ter uma regra própria para a contratação de medicamentos. Então, contratar os trabalhadores efetivamente por carteira assinada, fazer uma melhor gestão do meio ambiente do trabalho, porque a preocupação também são as OS que terminam o contrato, deixam um prejuízo de descumprimento e efetivamente o município vai arcar com um pagamento subsidiário. Então, a nossa expectativa, e está aí em fase, digamos assim, final, né, de contratação por intermédio da convocação, a nossa expectativa é que nós tenhamos aí uma prestação mais eficiente e com menos custo para o município, isso que é fundamental, né? A gente poder trabalhar para efetivamente melhorar a situação e a relação das pessoas, né, no local que nós vivemos. Como eu disse no início, né, a gente tinha material aqui para vários programas, porque tem muita coisa que o senhor tem feito ali, não só o senhor, o Ministério Público do Trabalho e os outros Ministérios Públicos de Nova Friburgo também, que tem feito realmente um trabalho muito interessante que moralizou muita coisa que estava precisando. Mas nosso tempo, infelizmente, esgotou, Dr. Jefferson, então eu agradeço muito pela aula que o senhor nos deu aqui e espero ter a honra de recebê-lo outras vezes para a gente poder falar sobre outros temas, que tem muita coisa para trazer para o público, né? E torço que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto eu. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.